Salve, salve filhotinho, seja bem-vindo a mais uma revisão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, tá certo, filhote? Vamos lá. Olha só, filhote, é importantíssimo para a tua provinha, tá, filhote? É você trabalhar a questão do temperismo, tá bom? E aí, filhotinho, é importante você destacar que o temperismo é o desgaste que vai acontecer na rocha. Essa rocha vai sofrer um desgaste pela ação do temperismo. E aí, nós temos que saber, Bruninho, que nós temos 3 tipos de intemperismo. Meu Deus, isso aqui é forte demais. 3 tipos de intemperismo, tá certo? Nós temos um intemperismo físico, nós temos um intemperismo químico e nós temos um intemperismo biológico. Eita Deus, isso aqui é forte para a tua prova, tá, filhote? Aí nós temos aqui, ó, na primeira imagem, nós temos aqui, se você observar, a ação da água da chuva que vai cair sobre a fresta da rocha, tá? Algumas rochas têm, em função da porosidade desse material, ela vai ter pequenas fendas, tá? Essas fendas vão acumular a água da chuva, que em função, presta atenção agora, que em função da variação de temperatura, tá? Essa água vai ora congelar, tá? Ora ela vai descongelar. Então a rocha ela tende, ao congelar essa água, a aumentar de volume. E também no calor a rocha vai dilatar. Ela contrai e dilata, contrai e dilata. E aí então a rocha quebra. Então aí nós temos, Bruninho, o que nós chamamos de intemperismo, tá? Nós temos o que nós chamamos de intemperismo físico, tá, Bruninho? Então aqui nós temos o intemperismo físico. Show? Então toda vez que falar de intemperismo físico, você tem que lembrar do que nós chamamos de variação de temperatura, tá, Bruninho? Então eu vou ter aqui a variação, vamos ter aqui, Bruninho, a variação de temperatura, tá? Muito comum acontecer nas áreas semiáridas e desérticas, por exemplo, onde o dia é muito quente e a noite é muito frio, e aí você tem grande amplitude térmica e essa variação de temperatura acaba provocando um intemperismo físico, tá certo, Doninho? Outro ponto importante que você tem que destacar aí é o intemperismo químico, tá certo? Então, no intemperismo químico, como você pode observar na segunda imagem, você vai observar que a rocha é composta por minerais, tá certo? E a água, ao penetrar na rocha, ela vai dissolvendo esses minerais. Com isso, a rocha perde minerais. E a rocha perdendo minerais, ela vai ficando enfraquecida, tá? E aí, então, ela vai quebrando aos poucos, sofrendo então uma ação do intemperismo. Então, quando a água retira os minerais, tá? Magnésio, entra em reação com ferro, tá? Ela vai então trazendo esses minerais, e esses minerais vão se dissolvendo e vão deixando a rocha enfraquecida. Quando eu retiro os minerais, eu estou chamando então de intemperismo químico, tá? Então, no intemperismo químico, observa, eu vou ter a ação da água retirando os minerais, tá certo? Então é a água e os minerais. Nessa última imagem você pode observar, Bruninho, que eu tenho aqui a ação das raízes das plantas. Observa que as raízes elas vão crescendo, tá? Aumentando de tamanho, e algumas vezes elas vão penetrando na rocha. É muito comum você observar isso nas calçadas das ruas, tá? A rocha vai crescendo e vai destruindo as calçadas. Dessa mesma forma ela faz com as rochas. Então toda vez que eu tenho uma ação ou do homem, ou ação dos seres vivos, ou ação da vegetação, fica a dica aí, Bruninho, tá? Nós temos então um intemperismo biológico, tá certo? Então aí, Bruninho, intemperismo biológico.
Olha só, Bruninho, importantíssimo aqui você colocar lá uma questão da no ninho, tá, Bruninho? Para você crescer fortinho, tá? Isso no oferecimento do Bruno Day. Ah, tá chegando o maior evento, filhote. Vamos lá. Tá certo? Então, importantíssimo você dar uma olhadinha lá no seu caderno, tá tudo mastigadinho no seu caderno, tá, filhote? O intemperismo, o desgaste da rocha, tá certo? Temperismo físico, químico e biológico. Meu Deus, isso é forte, tá, Bruninho? Agora vamos para outra parte importante da tua prova, tá, filhote? Essa palavra aqui você tem que guardar no seu coração, tá? Nós temos os agentes modeladores do relevo, tá? O que é modelar o relevo? É dar forma, é esculpir o relevo, tá? Então nós temos agentes modeladores do relevo. O primeiro agente nós chamamos de agente endógenos, tá? A palavra endógeno você tem que saber, tá, filhote? A palavra endógeno quer dizer agentes que acontecem no interior da Terra. Então nós chamamos de agentes internos, tá, filhote? Bruninho, quem são os agentes internos modeladores do relevo, tá certo? Nós temos os agentes, tá? 3 agentes, tá certo? Nós temos o tectonismo, tá, Bruninho? Então você vai ter o tectonismo, beleza? Nós temos o vulcanismo, tá? E o abalo sísmico. Tá certo, filhote? Importantíssimo para a tua prova, tá? Então, agentes endógenos, alguma coisa acontece no interior da Terra que vai influenciar no relevo da superfície terrestre, tá certo? E o mais comum deles, tá, filhote, é justamente o tectonismo, tá certo? Então, eu coloco aqui um danoninho de abacaxi. Meu Deus do ninho, um danoninho de abacaxi, tá? Isso, beleza? Bruninho, então veja, aqui você tem a ação das placas tectônicas que você já estudou. Eita Deus, tá? Aqui você vai ter um movimento convergente das placas tectônicas, elas vão se chocar e aí então nós temos o que? O tectonismo. Desse tectonismo, você lembra lá que uma placa vai fazer a subducção, tá? Ela vai mergulhar, tá certo? Que é a subducção. A outra placa, ela vai montar, ela vai subir. E a placa, ao subir, ela dá origem aqui, ó, à formação de montanhas. Meu Deus, Bruninho! Quer dizer, então, que o tectonismo está modelando o relevo ao surgir uma montanha. Perfeito! Meu Deus, Bruninho! Por que ninguém me falou isso antes? Agora tudo faz sentido, tá certo, filhote? Veja também que quando o magma, tá certo, que está aqui na astenosfera, tá? Que é justamente aquela parte onde tem o magma, esse magma ele está atuando naquelas correntes de convecção e esse magma ele quer sair, tá certo? E esse magma ao sair ele vai provocar o que nós chamamos de vulcanismo. Então o magma, ó, ele vai liberar esse magma, ele vai sair para a superfície e ao sair para a superfície acaba criando o próprio relevo em forma de vulcão, como o magma que vai escorrer, vai formar as rochas magmáticas, dando origem às novas rochas na superfície. Então nós temos o vulcanismo, perfeito? E também, Bruninho, quando ocorre o tectonismo, logicamente que ocorre um terremoto. Se ocorre o terremoto, nós temos também aí o abalo sísmico. Então nós temos aí 3 agentes endógenos. Fica esperto, isso aqui é muito importante para a tua provinha, tá bom, filhote? Então tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Assim como nós temos os agentes endógenos, nós vamos ter os agentes exógenos, tá, Bruninho? O que é o agente exógeno? O agente exógeno é um agente que atua no exterior da Terra, tá?
Então nós temos endógeno interior, exógeno que acontece no exterior da Terra. Meu Deus, Bruninho, por que ninguém me falou isso antes? Vamos lá. Quem são os agentes exógenos? Nós temos o vento, a água, o gelo, tá certo, filhote? São os agentes exógenos. Podemos até colocar os seres humanos. Mas veja, é importante você lembrar, tá, que os agentes exógenos, eles vão atuar no processo erosivo, tá certo? Esse processo erosivo, Bruninho, é justamente o processo de remoção. Remoção de quê, Bruninho? Remoção do material erodido. Como é que eu chamo o material erodido? Então eu vou ter a remoção, tá? De quem, Bruninho? Do material erodido. Quem é o material erodido? É justamente os sedimentos. Então a erosão, ela vai atuar no desgaste da rocha? Vai, sim, com certeza. Mas o papel principal da erosão é justamente na remoção do material que sofreu a ação do intemperismo. Tá bom, Bruninho? Vamos lá. Dentre esses agentes exógenos, nós temos a ação da água, da chuva. Ei, isso aqui tu não pode errar, tá? Não vai confundir pluvial com fluvial. Isso aqui é básico, você não pode, meu Deus, tá? Vamos lá. Então eu vou ter aqui, Bruninho, erosão pluvial. Então a ação da água, tá? Nós temos aqui, ó, a ação da água. A ação da água, só que essa aqui é a água da chuva, tá, Bruninho? Então veja, a ação da água da chuva, ela vai cair sobre a superfície, tá certo? Ao entrar em contato com a superfície, ocorre aquele efeito splash, que é justamente o impacto da água pelo solo. Como esse relevo, ele é um relevo inclinado, a água, ela vai infiltrar, mas ela vai infiltrar em menor quantidade, tá? Por que, Bruninho? Porque eu vou ter aí, devido à inclinação, um maior escoamento superficial. Por isso que eles vão chamar a erosão pluvial, tá, de erosão laminar, tá? É como se ela fosse uma lâmina passando na superfície. E aí então, Bruninho, esse escoamento superficial faz com que a água desça com maior velocidade e vá arrastando, retirando sedimentos da superfície, tá certo? Que vão ser depositados na água do rio. A água do rio vai receber sedimentos, vai acumular sedimentos e vai provocar o que nós chamamos de assoreamento do rio. O assoreamento do rio é quando o rio recebe muitos sedimentos e com isso ele vai ficando raso, tá certo? Então, muito comum isso aqui acontecer. Agora isso aqui é um ponto importante, tá, Bruninho? Pega essa visão aqui, ó, tá? Isso aqui é muito comum acontecer no Rio de Janeiro e São Paulo, naquelas áreas de ocupação irregular, nas regiões de morro no Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, é muito comum acontecer aqueles acidentes de desmoronamento de terra, soterramento de casas, porque as casas estão construídas em áreas de declive, tá? E com isso eu tenho a ação da erosão pluvial, maior escoamento superficial. Então, muito comum aquelas casas, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, onde você tem aquelas favelas, tá? Você vai ter a presença da ação da erosão pluvial, tá? As casas não suportam o processo erosivo, tá certo? E aí há o desmoronamento, há deslizamento de terra e essas casas tendem a desabar, tá certo? Então fica a dica importantíssima, tá? Dica importantíssima, você associar o conceito geográfico, tá, de erosão pluvial, associar ao aspecto humano, ao aspecto social, tá certo, filhote? Por isso é importante que você entenda que aí você vai ter uma ocupação irregular dessas casas, dessas moradias, mas não é porque eles querem, porque não tem alternativa, tá certo, filhote? Vai ser um ponto importante. Vamos lá, nós temos agora a erosão fluvial. A erosão fluvial é provocada pela água do rio, tá? Então veja, a água do rio, ela vai margeando o rio, tá? Ela tem uma margem e ela vai então esculpindo
esculpindo a margem, tá? Então aqui você tem nessa região aqui, ó, ela vai cada vez mais cavando a margem, tá? Ela vai escavando a margem e todo o sedimento vai caindo dentro do rio. Então você vai ter uma erosão fluvial quando o rio ele desgasta a margem do rio. Por isso que é importante em alguns rios você vai ter aí a presença da vegetação que vai margeando o rio, que nós chamamos de mata ciliar, porque a mata ciliar ela vai costurando com suas raízes a margem do rio, diminuindo o efeito da erosão fluvial. Tá bom, filhote? Importantíssimo para a tua prova, tá? Nós temos aí a erosão marinha. Na erosão marinha, você logicamente vai ter a ação da água também, só que a da água do mar. Como eu vou ter a ação da água do mar, eu vou ter a formação de dois fenômenos importantes, tá, Bruninho? Que você conhece como falésia, tá? Você vai ter a falésia, tá? O que é falésia? São esses paredões abruptos, tá? Esculpidos pela ação da água do mar. Então, se você observar aqui na imagem, a onda vai batendo na base da rocha, tá? Vai batendo na base da rocha e vai esculpindo essa rocha, tá certo, filhote? Vai esculpindo essa rocha. Chega um momento que essa base ela vai sendo escavada e o topo da cadeia montanhosa ela não suporta o peso e ela tende a cair, a desabar, formando então esse paredão abrupto. Esse paredão abrupto ele é chamado de falésia, tá certo? E observa que aqui, ó, você vai ter aqui vários sedimentos, tá? Deixado por esse processo erosivo, tá? Também nós temos uma outra forma de relevo provocada pela erosão marinha, que é o famoso túmulo, tá? O que é o túmulo, tá? Então, se você observar aqui, eu tenho uma ilha, era uma ilha, tá? Só que essa ilha ela foi conectada, ó, conectada ao continente por um cordão de areia, tá? Esse cordão de areia, na verdade, é um cordão de sedimentos. Então, a água do mar vai depositando sedimentos que liga uma ilha ao continente. Ao ligar uma ilha ao continente, eu tenho a formação de um túmulo, tá certo, filhote? E aqui nós temos a erosão eólica, que é a erosão provocada pelo vento, tá certo, filhote? Importantíssimo, tá? Veja, lembra que eu falei em sala de aula que não é o vento em si que esculpe a rocha, tá? É na verdade o vento que vai carregar pequenos fragmentos de rocha, grãos de areia, que vão ser carregados pelo vento e que vão se chocar com a base da rocha, principalmente a base da rocha, tá? Essa base da rocha ela vai afinando, tá? Ela vai afinando e com o passar do tempo ela não suporta o peso dessa parte superior e ela tende a cair, tá? Então eu vou ter a ação do vento. A ação do vento é muito comum em áreas desérticas e semiáridas, porque não tem vegetação, e a circulação do vento ela é maior. Por isso você vai ter aí a ação do vento, tá certo? Erosão eólica. E para fechar essa parte de erosão, importantíssimo também nós temos a erosão glacial, tá? A erosão glacial é justamente a erosão provocada pelo gelo, tá certo, filhote? Importantíssimo aí, ó. Então aqui você tem mais um danoninho para você crescer fortinho, tá? Então veja, tudo isso aqui, filhote, é um bloco de gelo, ó, tá? Um bloco de gelo. Esse bloco de gelo, ele está sobre a rocha, ele está em cima da rocha. Então aqui, ó, essa base aqui é a rocha, tá, filhote? Então, esse bloco de gelo, tá? Ao se desprender da rocha, tá, Bruninho? Ele vai então descer, tá? Ele vai então descer. E ao descer, ele vai friccionando, é como um carrinho de fricção, tá? Ele vai arrastando, ele vai, olha a palavra mágica, ele vai atritando sobre a rocha. Veja, o bloco de gelo ele é pesado, tá? Não é a neve em si, tá, filhote? É um bloco de gelo. Ao descer, ele vai
atritando sobre a rocha e logicamente ele vai desgastando a rocha, tá? Eles também chamam isso aí de erosão, a abrasão. A abrasão é o gelo, tá, filhote? Então ele vai desgastando essa rocha, tá certo? Então nós temos erosão pluvial, fluvial, marinha, eólica, tá? E a glacial. Meu Deus, tá, Bruninho? Tudo isso aí vai estar na tua prova, fica esperto, tá? Agora nós temos aqui, importantíssimo isso aqui, tá, filhote? Nós temos aqui as formas de relevo, tá certo? Nas formas de relevo nós temos a montanha, tá? A montanha é uma das formas de relevo importantes, tá certo? A montanha é um relevo que tem elevada altitude e que sofre o processo de intemperismo e erosão, tá certo? Para a tua provinha é importante isso aqui, tá? Que nós temos aqui, Bruninho, um conjunto de montanhas. Um conjunto de montanhas recebe um nome, e aí você tem que estar esperto, tá? Um conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheira, tá? Então eu vou ter aí um conjunto de montanhas, nós chamamos de cordilheira. Importantíssimo, tá certo? Importantíssimo para você não perder o processo. Nós temos aqui uma questão de Sandy, tá? Meu Deus, tá? Olha lá, questão de Sandy, meu Deus, aqui, ó. Nós temos na América do Sul, tá? Essa cordilheira aqui, ó, tá? Importante para a tua prova, localização, tá? Nós temos aqui uma cordilheira na América do Sul. Essa cordilheira na América do Sul nós chamamos de Cordilheira dos Andes, perfeito? E aqui na região da Ásia, veja, nós temos aqui a famosa Índia, tá, Brandinho? Nós temos o famoso Paquistão, nós temos aqui o famoso Butão, tá? Aqui de azul, Butão. Nós temos aqui em cima a China, tá? Nós temos aqui do lado o Bangladesh, tá? Então fique esperto nessa localização que eu estou te mostrando. Olha só, nessa localização aqui, Bruninho, na Ásia, tá? Nós temos uma cordilheira, tá? Muito famosa, por sinal, tá? É a maior cordilheira do mundo, aonde nós temos o pico mais alto do mundo, que é o Everest. Nós temos aqui o famoso Himalaia, tá? Não perde, pelo amor de Jeová, tá? Então nós temos aí, Bruninho, a cordilheira do Himalaia. Importante, tá, filhote? Olha nos meus olhos. Importante a localização. Meu Deus, Bruninho, no oferecimento do Bruno Day. Eita Deus, te prepara, corre, porque é o Bruno Day chegando e nós vamos ter o maior evento da escola, filhote, tá? Outro ponto importante que eu quero trabalhar contigo, tá? É o chamado Planalto. Pega essa dica, guarda no teu coração, filhote. Nós temos aqui outra forma de relevo, que é o Planalto, tá, Bruninho? Tá? No Planalto você vai ter o que nós chamamos de chapada, tá? Fica olhando, não te distrai agora, tá? Dica cirúrgica. Então veja, tá, Bruninho? O Planalto, como o próprio nome diz, ele é alto, tá? Ó, ele é alto, tá? Então você tem aqui uma topografia, tá? Olha lá. Essa parte aqui, ela é mais alta que essa parte aqui, tá? Pegou a visão? As duas partes são planas. Opa! Pega a dica? As duas áreas são planas, tá certo? Então, uma vai ser planalto, porque tá no alto, e a outra vai ser planície, porque tá na parte baixa. Ah, garoto! Olha lá. Então, Bruninho, para ser planalto, tem que estar no alto, tá? Se tiver plano, essa parte alta, porque eu posso ter planalto também, como em forma de morro, tá? É um planalto. Em forma de serra, é um planalto. Mas muito comum aparecer em prova, tá? A chapada, beleza? Então, na chapada,
Se o topo desse planalto for plano, é uma chapada, tá certo? Se for arredondado, serras e morros. Então, como nesse caso ele é plano, tá certo? Ele vai ser chamado de chapada. Agora observa o seguinte: para ser uma chapada, tá, Bruninho? Para ser uma chapada, eu tenho que ter o topo plano, tá? E tenho que também ter, veja, a borda da chapada, ela tem que ter aqui, ó, essa curvinha. A borda tem o formato de uma pista de skate, tá certo? Então, para ser uma chapada, eu tenho que ter um topo plano e tenho que ter uma borda escarpada. Perfeito? Pegou a visão? Então eu tenho o topo plano e a borda escarpada. Jesus, Bruninho, isso é forte, né? Fica a dica. Questão danoninho para você crescer fortinho. Meu Deus, vamos lá. Agora aqui nós temos, tá, Bruninho? Veja. Agora observa, Bruninho. Tá? Planalto. Essa parte aqui de baixo, tá? Que é plana, nós vamos ter a planície. Então toda planície é uma área rebaixada. Olha a dica, rebaixada e plana. Por ser uma área rebaixada e plana, a planície sofre o processo de deposição de sedimentos. Então todo sedimento que vem da montanha, que vem do planalto, vai ser depositado sobre a planície. Então a planície é a área rebaixada, plana e que sofre o processo de sedimentação. Fechou? Vamos lá. Essa questão aqui é a questão Bruno Day. Olha a questão Bruno Day, questão forte, tá? Vamos lá. Outra forma de relevo é o chamado de depressão, tá, Bruninho? Depressão, tá? Então nós temos aqui a depressão. Na depressão, você vai ter aqui, olha só, tá? Observa aí, Bruninho. Então, na depressão, nós temos dois tipos de depressão. Aqui é que você fica esperto, tá? A depressão, tá? É uma área rebaixada. Mas veja, não é plana. A planície é rebaixada, mas é plana. A depressão vai ser uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Então a parte mais baixa em relação ao seu entorno. Então se você observar aqui, ó, eu tenho uma montanha e aqui embaixo eu tenho uma área rebaixada. Essa área rebaixada é uma área mais baixa em relação à montanha. Assim acontece aqui também, tá? Qual é o segredo? Pelo amor de Jeová, você vai ter que olhar isso aqui, ó, Bruninho, tá? Nível do mar. Fica a dica aí. Você tem que olhar para o nível do mar quando você for classificar o tipo de depressão, tá? Se a depressão estiver acima do nível do mar, nós chamamos de depressão relativa, tá, Bruninho? Pegou a dica? Agora, Bruninho, veja, essa depressão aqui, ó, ela está abaixo do nível do mar. Tá aqui o mar, ó. Quando a depressão está abaixo do nível do mar, eu chamo de depressão absoluta. Ei, ó, pega a dica aí, tá, filhote? Então eu vou ter a depressão relativa e a depressão absoluta. Correto, filhote? Tá certo? Então, filhote, ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever, dar o like, compartilha, tá certo? Nosso canal está crescendo, tá? E eu preciso da tua ajuda. Compartilha lá, deixa um like, deixa um comentário para o YouTube também reconhecer o nosso trabalho, tá bom, filhote? Grande abraço, até a próxima e boa prova, faça com calma, tá? E arrebenta, tá certo? Abraço, filhote.